Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Filtrado, o videocast da nossa Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Ciro Bruno Costa, médico nefrologista, vice-presidente do Centro-Oeste, e hoje eu vou conduzir um super bate-papo com duas grandes médicas nefrologistas, doutora Ana Lídia, que é vice-presidente da SBN da região Norte, e a doutora Isadora, que é diretora de políticas associativas. Olá, Ana. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Olá, Isadora. Oi, Ciro, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, muito obrigado, por vocês terem topado estarem aqui conosco, contribuindo para que mais pessoas conheçam sobre as doenças renais. E hoje o assunto é muito importante. A gente vai falar da injúria renal aguda, muitas vezes conhecida como insuficiência renal aguda. Então, a gente vai falar dos conceitos, manifestações clínicas, uma porção aí de informações importantes, relevantes, para que vocês aprendam mais sobre as doenças renais. Então vamos lá. Isadora, o que é injúria renal aguda? Bom, a injúria renal aguda é quando o rim reduz muito rapidamente a sua função ou até mesmo para de funcionar de maneira repentina. É uma condição muito comum, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, acredito eu, das causas principais, onde é mais comum. Mas só para dar um spoiler, é mais comum em hospital, mas acontece também fora do hospital. Entendi. Então, primeiro conceito, injúria renal aguda é quando a função dos rins começa a diminuir. E Ana Lídia, como é que a pessoa pode suspeitar que está com injúria renal aguda? Alguns sinais são mais críticos, por exemplo, a redução importante da produção de urina. Então, a pessoa percebe, ou quando está no hospital, a equipe clínica, né, percebe que o paciente ou a pessoa reduziu muito seu volume urinário. Mas há outros sinais também, como, por exemplo, um inchaço, confusão mental, náuseas, vômitos, torpor. Alguns pacientes podem até entrar em coma em situações mais graves. Perfeito. Então, talvez uma grande manifestação clínica seja a redução do volume urinário. É o certo? maior alerta, isso. Mas existe injúria renal aguda com pessoas que urinam normal? Existe também. No hospital é muito comum a gente ver alteração de função renal apenas laboratorial. Então, a gente percebe a redução da função renal com o aumento da creatinina, que é um exame marcador de função renal, muito fácil de ser feito, muito comum de ser usado nos hospitais, e há pacientes que ainda mantêm volume urinário, porém com função renal reduzida de forma grave. Olhem que informação relevante, né? Então, existem um conjunto de sinais e sintomas. Entretanto, tem algumas pessoas que perdem função renal mesmo com o volume urinário, né, com a diurese preservada. E aí a gente volta a falar em outros episódios, eu tenho certeza que vocês já ouviram essa palavrinha, esse exame, que é a dosagem da creatinina, que é um marcador de função renal, né? Como é importante esse exame. Isadora, você deu um spoilerzinho ali e falou que a injúria renal aguda acontece principalmente em hospital, mas pode acontecer também fora do ambiente hospitalar, é isso? Pode. A pessoa que está em casa, ela pode evoluir com injúria renal aguda? Pode acontecer. Por isso é muito importante estar atento aos sinais do corpo, né? A gente tenta separar nas causas, né, de injúria renal aguda como causas que estão antes do rim. É mais comum uma desidratação importante, febre muito elevada, vômitos, diarreia muito intensa, são causas que acontecem antes do rim, pré-renal que a gente chama. Então, o mais comum é a desidratação. A gente tem causas do rim, especificamente, então lesões que acometem diretamente os rins. Então, o mais comum de acontecer é infecção, né? A sepsia é a grande causa de lesão renal aguda. E pode acontecer no ambiente domiciliar também, né? Principalmente idosos, que às vezes o sinal de infecção é muito difícil de manifestar, então às vezes passa desapercebido. E existem também causas após o rim, por uma obstrução da saída da urina. Então, também é muito comum em pacientes mais idosos que têm problemas de próstata, pode acontecer em casos muito graves de cálculo renal, e aí a pessoa para de urinar porque o fluxo não está conseguindo sair por onde deveria sair ele pela uretra.
Então, é comum em homens. Eu já tive um paciente que chegou no consultório, quando a gente viu, ele estava em franca lesão renal, não percebeu que não estava urinando, que estava, na verdade, transbordando a bexiga. Esse caso foi recente. E aí ele levou para o hospital, resolveu rapidinho. Então, é preciso estar atento aos sinais do corpo, né? Pico de pressão também é outro que a gente não mencionou, mas às vezes um pico de pressão muito repentino, né, inesperado, pode significar também que o rim está com algum problema. Entendi. E, Pode falar. Ciro, complementando, dentro dessas causas que podem acontecer fora do hospital, tem algumas coisas muito importantes que podem causar lesão renal aguda, como o uso excessivo de anti-inflamatórios, que é muito comum, e pessoas que desidratam nas suas atividades diárias, por exemplo, trabalhadores da lavoura, em canavial. Então, recentemente nós tivemos casos de insuficiência renal aguda em trabalhadores que ficaram muito tempo expostos ao sol, desidratando e sem um consumo adequado de água, e até mesmo em atletas que não fazem hidratação adequada e podem causar uma lesão renal aguda, tanto pela desidratação quanto pela rabdomiólise. Então, são causas de insuficiência renal aguda fora do hospital e que a gente precisa estar alerta também. E são situações relativamente frequentes, né? Essas que vocês colocaram. Claro que as causas são muito da injúria renal aguda são muito mais amplas, mas poxa, diarreia levando a desidratação que pode provocar uma lesão aguda nos rins. Isso é extremamente frequente. Anti-inflamatório, pessoal, medicamento extremamente consumido no Brasil e tá dito, né, pode ser uma causa de injúria renal aguda. Exposição ao calor, a gente vive num país tropical, né, em que os climas quentes são muito constantes e isso pode ser combatido com uma hidratação, uma medida muito simples. Por fim, que você falou, doutora Isadora, a questão da próstata, né, crescendo e obstruindo o canal da urina. Então, vejam como o rim, né, ele acaba ligado assim, a várias estruturas e como é importante cuidar dessas estruturas, né, que o homem cuide da sua próstata, pegando um gancho aqui para evitar uma lesão no rim, né? Quem ia imaginar, né, que uma doença na próstata poderia provocar a parada completa do funcionamento dos rins, né? Só pegando aqui mais um gancho, é muito frequente que idosos não sintam tanta sede. E nesse ambiente mais quente, né, mais seco, não sentindo sede, ele pode desidratar e as pessoas não perceberem, porque ele mesmo sente menos sede. Então, muito cuidado também com idosos, você que tem um pai, uma mãe, um parente mais idoso. Veja se ele não está desidratado, ofereça bastante água, veja a cor do xixi, é importante ver porque os idosos são muito vulneráveis a esse tipo de lesão. E aí, mais um gancho. Como você disse que quando a gente está falando de injúria renal aguda presente nos hospitais, né, que as infecções são as grandes causadoras, né, das lesões renais, mas em casa, mesmo que o idoso principalmente, mas mesmo que uma pessoa não tão doente, né, não tão exposta, fique com uma outra doença que não seja uma doença que provoque diarreia, isso também pode então levar a uma injúria renal, né? Então daí a importância da gente conhecer o diagnóstico da injúria renal aguda. Ana, a gente já pincelou sobre as condições que expõem as pessoas a um maior risco de injúria renal, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Quem tem mais risco de desenvolver injúria renal aguda? Bom, como a gente já falou, os idosos são um grande grupo de risco, né, de lesão renal aguda, de injúria renal aguda, principalmente por causa deles estarem com o organismo já mais suscetível, né? Muitos deles têm doenças pré-existentes, muitas vezes não bebem água de forma adequada porque o centro da sede já é um centro suprimido, e mesmo sem doença paralela, né, sem doença adjacente, só o fato de não beber água já ajuda ou desidratar no ambiente hospitalar. Como você falou, a gente dosar a creatinina é muito importante dentro do hospital mesmo. Às vezes o paciente não está por uma internação clínica, está numa internação por causa cirúrgica, por exemplo, e às vezes o colega não lembra da parte da função renal de coletar logo no início da internação e manter um segmento a cada
intervalo de dias, fazer uma avaliação para ver se algo aconteceu, alguma resposta à infecção, alguma resposta à desidratação. Então, assim, o paciente internado ele é mais suscetível, o idoso é mais suscetível, pessoas com doenças subjacentes, como doença renal do diabetes, como a hipertensão arterial sistêmica, pacientes em pós-operatório também, indivíduos que têm maior exposição ao calor, então todos esses são grupos de risco, e o uso abusivo de drogas nefrotóxicas, que a mais comum são os anti-inflamatórios, né? Então, atualmente a gente vê que há uma certa intolerância à dor, e qualquer dor é sinônimo de anti-inflamatório, a gente compra anti-inflamatório sem prescrição na farmácia, compra no aeroporto, inclusive, compra na quitanda, no mercado. Então, o uso de anti-inflamatório de forma indiscriminada também pode levar a isso. Então, sempre atenção muito grande, principalmente a idosos, diabéticos, hipertensos. E uma outra coisa que é importante falar, pacientes com doença cardíaca. A insuficiência cardíaca é um fator de risco, porque a gente também tem aí um manejo entre rim e coração que é muito delicado, e qualquer alteração cardíaca pode piorar de forma rápida e aguda os rins também. Perfeito. Então, fico alerta, né, para as pessoas que têm essas condições, para que estejam ali sempre, que esteja sempre no radar a ocorrência, né, das doenças renais. E eu acho que é importante lembrar também da doença renal crônica, né? Sim. Quem tem doença renal crônica tem um risco maior de ter uma lesão renal aguda nessa lesão crônica, porque a pessoa já tem uma debilidade, já tem um rim debilitado. Se sofre alguma agressão nesse rim já debilitado, a chance dele parar ainda é maior. Então, é importante saber, conhecer sua função, mesmo quando não está doente, porque se você estiver num grupo de risco, né, uma doença renal oculta, se você tiver qualquer lesão acima, agressão, né, acima disso, em cima disso, pode levar a uma parada da função renal. Isadora, qual é a consequência da injúria renal aguda, né? Assim, o rim está diminuindo a função, e aí? O que isso implica para as pessoas? Os rins, eles são muito importantes, né? Eles são, eu brinco que são os órgãos mais importantes do organismo. Acho que vocês vão concordar comigo. Seguro, com certeza. Então, quando o rim vai mal num contexto desse, né, de um paciente internado com uma infecção generalizada, quando o rim vai mal, é um sinal muito preocupante, né, de que a mortalidade desse paciente é muito maior. Então, a gente precisa agir rapidamente, né? Retirar alguma medicação que esteja fazendo agressão a esse rim, tentar dar o suporte necessário para esse paciente, né? Muitas vezes pode precisar de algum tipo de diálise, de terapia de suporte renal. E aí a grande consequência é essa, a mortalidade é muito alta quando os rins sofrem uma lesão renal aguda. Então, é o órgão mais importante, não se esqueçam. Então, resumindo, né, vejam bem, né, a injúria renal aguda pode ser tão grave que a pessoa precise em algum momento fazer diálise, né, mesmo que temporariamente, e aumenta muito a chance de outras complicações, dentre elas o óbito. E Ana, para a gente encerrar, o papo tá bom, mas a gente precisa encerrar porque tem muita coisa para a gente falar hoje ainda. Tem tratamento? Tem cura? Sim, a injúria renal aguda ela tem tratamento, então assim, como a Isadora falou, nós podemos dividir a injúria renal aguda em coisas que acontecem antes dos rins, nos rins e após os rins. Então, a primeira coisa é tentar identificar a causa para ver se é uma desidratação, se é uma infecção que pode ser tratada, se tem um quadro obstrutivo, seja por cálculo, seja por aumento de próstata, que precisa passar uma sonda. Às vezes, medidas simples são o suficiente para você conseguir dar uma reduzida nesse processo, ou seja, fazer com que a injúria não progrida e que não precise de uma terapia de substituição renal, né, ou mesmo parar aquele processo. Toda lesão renal aguda, ela causa um dano maior para o paciente. É sempre bom lembrar que o paciente que já tem doença renal crônica, que sofre uma lesão renal aguda, ele pode desenvolver uma progressão e até uma dependência de diálise. Por isso que é muito importante que nós sejamos precoces nessa atuação. Tratar a infecção, tratar a desidratação, tirar drogas nefrotóxicas, tudo isso muitas vezes feito de forma oportuna, no momento certo, precoce, faz com que essa lesão não progrida e muitas vezes o próprio organismo consegue reverter a função e voltar a um estado basal
adequado e bom para o paciente. Então, nunca se enganar que aquele paciente que está, no caso, internado, está urinando, isso é o suficiente, a gente precisa ficar monitorando creatinina. Toda vez que você observa num paciente internado uma alteração de creatinina, e é algo muito importante para o paciente internado, uma alteração de 0,3, né, da creatinina basal já é significativo para a gente. Então, é algo muito importante. O paciente que tem uma creatina basal de 1 passou para 1,3, abre o olho de alerta, tenta verificar o que está acontecendo, não espera dobrar, não espera isso chegar num valor muito maior para dizer, eu vou chamar o nefrologista. Isso é uma ação que todo médico pode ficar atento e ajudar a promover a saúde renal e evitar que essa injúria progrida, porque é sempre bom lembrar que uma injúria renal severa, que precisa de suporte de substituição renal, é sempre uma injúria que causa mais mortalidade e causa mais risco de doença crônica futura. Perfeito. Então, estamos aqui chegando ao final, né, de mais um episódio, né, do nosso videocast. Quero agradecer Ana Lídia, pela presença, né, pelas informações relevantes, e a você, Isadora, né, pela presença aqui conosco hoje. A gente que agradece, é muito bom estar aqui. É muito bom trazer essa informação, esse bate-papo renal muito importante. Obrigada. Bom, aprendemos hoje conceitos importantes de injúria renal aguda, e esse foi o nosso Papo Filtrado, um videocast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Até a próxima!